Olá, aquela busca, né, pela tão sonhada estabilidade financeira, salários que chamam a atenção, bons benefícios, isso continua sendo um motor super poderoso para milhões de brasileiros. Gente que encara a maratona dos concursos públicos. É verdade. E os números não mentem, né? Não mesmo. O censo dos concursos de 2024, olha só, apontou mais de 13 mil certames lançados. Isso é um aumento, assim, expressivo de 30% em relação a 2023. 30%. É muita coisa. Muita coisa. E quem não ouviu falar do fenômeno que foi o Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU? Ficou famoso como Enem dos concursos. Ah, esse deu o que falar. Recorde, né? Recorde absoluto, mais de 2 milhões e 140 mil inscritos para 6.640 vagas. E a expectativa para 2025 continua lá em cima, viu? Já falam numa nova edição do CPNU, outros editais grandes vindo aí. O interesse continua alto, sem dúvida. Mas, assim, apesar dessa corrida toda, encarar a preparação para um concurso é um desafio e tanto. Muita gente fica, sabe, completamente perdida. Não sabe nem por onde começar. Uhum. Aquele começo é difícil. E aí vem a batalha para criar uma rotina de estudos, aquela pressão enorme por resultado rápido, e essa combinação, infelizmente, leva um monte de gente a jogar a toalha no meio do caminho. É uma pena, né? Porque é um projeto de longo prazo. Exato. Ok, então vamos tentar analisar isso mais a fundo. Nossa conversa hoje vai se basear numa análise bem detalhada de uma matéria da BBC News Brasil. Eles ouviram 2 especialistas que são bem conhecidos na área, o Vitor Tanaka, do Estratégia Concursos, e o Eduardo Cambui, do Gran Concursos. Há nomes de peso no mercado. Sim. E a ideia é a gente mergulhar nos 4 erros mais comuns que o pessoal comete quando está estudando para concurso e, claro, o mais importante, como evitar esses erros. Vamos tirar as lições mais valiosas desse material. Vamos começar pelo primeiro obstáculo, que é bem comum para quem está chegando agora nesse universo. A dificuldade em sacar as regras do jogo, sabe? As particularidades do mundo dos concursos. Uhum. Que não é pouca coisa. Não é? É um ecossistema bem diferente de um vestibular, por exemplo. Vestibular a gente sabe, acontece todo ano. Agora, um órgão público pode levar 5, 10, às vezes 15 anos sem abrir um concurso novo. É um tempo enorme de espera, às vezes. Exato. E tem toda uma burocracia antes, né? Autorização, comissão, aí sim vem o edital. E ainda tem a divisão por grandes áreas: fiscal, jurídica, administrativa, policial, bancária, cada uma com as suas matérias, suas exigências, um mundo à parte. E, olha, o que é fascinante nisso é como essa compreensão inicial é crucial. O Vitor Tanaka, por exemplo, ele bate muito na tecla da importância de escolher uma área para focar, sabe? Foco desde o início. Isso, não adianta sair atirando para tudo quanto é lado. Ele argumenta que pensar na própria aptidão, naquilo que te desperta algum interesse genuíno, é fundamental. Estudar de forma aleatória, um pouco para cá, um pouco para lá, é queimar tempo e energia preciosos. Tipo, o que serve para área policial não serve para fiscal? Exatamente. O tipo de planejamento, as matérias, o ritmo. Para uma área policial, por exemplo, não tem nada a ver com de uma área fiscal. São bichos diferentes. Faz todo sentido. E ele até sugere, pelo que eu vi no material, buscar conteúdo online, né? Vídeos de gente que já foi aprovada para entender melhor o dia a dia daquela carreira, as matérias. Ajuda a pessoa a se situar antes de se comprometer de verdade, né? Exato. É uma forma de fazer um test drive vocacional, digamos assim. E o Eduardo Cambui complementa essa ideia de forma muito pertinente. O que ele diz? Ele alerta contra aquela tentação, que é muito comum no início, sabe? De querer abraçar o mundo. Se inscrever para todo edital que aparece. Ah, síndrome do vai que cola. Isso. Parece uma ótima estratégia para aumentar as chances, né? Mas o efeito é o contrário. A pessoa se torna menos competitiva. Por quê? Porque não houve um preparo direcionado, aprofundado naquela área específica. Entendi. Vira uma ilusão. Vira uma ilusão por falta de foco. É a diferença, como você falou, entre ser um concurseiro profissional, que está focado,
e um colecionador de editais, que só junta inscrição. Essa ideia de foco é poderosa mesmo. E falando em planejamento, isso já conecta direto com outro desafio que atormenta muito concurseiro: a gestão do tempo. Ah, o tempo. O grande vilão ou aliado? Pois é, parece básico, mas organizar os estudos considerando o tempo real que a pessoa tem, o prazo até a prova, se tiver, as disciplinas para vencer, o grau de dificuldade de cada uma. É essencial. E quais são os tropeços mais comuns aqui, segundo os especialistas? Olha, dois se destacam bastante. Primeiro, a falta de um horário minimamente definido para os estudos. Sabe aquela coisa de estudo quando der? A falta de rotina. Exato. E segundo, aquela crença quase heróica, né? De que é preciso fazer maratonas, estudar horas a fio, sem parar, para render mais. Ah, a famosa maratona. Quem nunca pensou nisso, né? Vou virar à noite e colocar a matéria em dia. Clássico. Pois é. E o Tanaka desmistifica isso muito bem. Ele defende que é muito mais produtivo ter consistência. Estudar, digamos, 2 ou 3 horas por dia, mas todo dia, sabe? Entendi. Pouco, mas sempre. Isso. Do que se matar estudando 10 horas num sábado e depois passar dias sem abrir um livro. Ele menciona justamente esses casos de gente que vira noite, sacrifica sono, vida social, achando que está ganhando terreno. E o resultado? O resultado a médio prazo. Cansaço extremo, fadiga mental e a motivação, vai embora rapidinho. O corpo e a mente cobram a conta depois. Não é sustentável. E o Kombui, ele traz alguma dica mais prática sobre como encontrar esse tempo? Especialmente para quem trabalha, tem família, porque a sensação de eu não tenho tempo é muito real para muita gente, né? Sim, a perspectiva do Kombui é bem interessante nesse ponto. Ele argumenta que muitas vezes não é exatamente falta de tempo, mas sim falta de organização e de um olhar mais crítico sobre a própria rotina. Como assim? A sugestão dele é fazer um mapeamento honesto das atividades diárias, onde o tempo está realmente indo, sabe, colocar no papel mesmo. Ah, tipo uma auditoria do tempo. Tipo isso. Ao fazer isso, muitas vezes a pessoa descobre brechas. Talvez o tempo no transporte, o horário de almoço que dá para otimizar, um tempo que era gasto rolando rede social. Sempre tem um tempinho que pode ser redirecionado para o estudo. Entendi. É quase como fazer um orçamento do tempo, né? Assim como a gente faz com dinheiro. Exatamente. E ele também quebra aquele mito de que só passa em concurso quem pode se dedicar exclusivamente aos estudos. Isso não é verdade hoje. Não, muita gente acha que sim. Não é. A realidade da maioria dos aprovados hoje é conciliar trabalho e estudo. Uma média ali de 3 a 4 horas líquidas de estudo por dia, bem planejadas, bem focadas, pode ser extremamente eficaz. Então não precisa largar tudo. Não necessariamente. E o Tanaka ainda complementa com uma estratégia legal. Focar no ciclo básico de matérias comuns à área escolhida. Geralmente essas matérias representam uns 80% do conteúdo dos editais, sabe? O núcleo duro. Isso. Dominar esse núcleo, combinando teoria, mas muita resolução de questões de provas anteriores e revisões periódicas. Esse é o caminho para construir uma base sólida e manter um bom nível de competitividade. Fica claro que organização e consistência são a chave, então. Mas tem um terceiro erro que, confesso, me parece mais sutil, talvez mais fácil de ignorar no começo, que é a falta de preparo para o médio a longo prazo. Isso envolve grana e cabeça, certo? Especialmente para quem pensa em largar tudo para estudar. Isso levanta uma questão importantíssima, que é ter essa visão de longo prazo. O Tanaka é bem direto nesse ponto. Passar em concurso, na grande maioria dos casos, não é um projeto de tiro curto. É uma maratona, não uma corrida de 100 metros rasos. Certo. Leva tempo. Leva tempo. Por isso, o planejamento financeiro é crucial, principalmente para quem abre mão de uma fonte de renda para estudar. Ter uma reserva de emergência não é luxo, é necessidade básica nesse processo. Por quê? Para aguentar o tranco. Exato. Sem essa reserva, a pressão financeira começa a minar o estado mental. A ansiedade aumenta, o desespero pode bater à porta e o desempenho nos estudos, claro, despenca.
É muito difícil se concentrar em direito administrativo quando você não sabe como vai pagar o aluguel no mês seguinte, né? Nossa, é uma realidade dura, mas precisa ser dita mesmo. E a parte mental? Como ela entra nessa equação de longo prazo? Ela é a outra metade da história, fundamental também. A aprovação pode levar mais tempo do que a pessoa imagina ou deseja inicialmente. O concurseiro precisa estar mentalmente preparado para essa possibilidade. Preparado para quê, exatamente? Para a demora. Para demora e para a possibilidade de não passar de primeira. Isso significa entender que tentar várias vezes é normal, que enfrentar reprovações faz parte do processo para a maioria das pessoas. Sem essa preparação mental, sem construir resiliência, sabe, a chance de desistir ao encontrar os primeiros obstáculos, antes mesmo de atingir o nível de competitividade necessário, é altíssima. Então tem que blindar a mente também, não só estudar o conteúdo. Exatamente. É preciso blindar a mente para a jornada, que é longa e cheia de altos e baixos. Entendo. É quase como treinar a mente para frustração e para persistência, tanto quanto se treina para resolver questão de prova. E isso nos leva direto ao quarto erro, aquele clássico dos clássicos: esperar o edital ser publicado para só então começar a estudar para valer. Por que isso é um erro tão comum e tão prejudicial? Olha, a lógica é bem simples. Como explica o Cambui, os editais, via de regra, são publicados com um prazo relativamente curto até a prova, algo em torno de 90 dias, às vezes até menos. 3 meses, basicamente. Isso. Agora imagina ter que aprender do zero um conteúdo super extenso que pode envolver 10, 15, às vezes mais de 16 matérias diferentes nesse período. Impossível. É humanamente impossível absorver tudo com qualidade. Esse tempo pós-edital é precioso, sim, mas ele serve para outra coisa. Para quê, então? Intensificar a revisão daquilo que já foi estudado, focar nos pontos fracos identificados e, principalmente, fazer muitas questões para simular as condições de prova e pegar o jeito da banca. Ou seja, quem começa do zero quando o edital sai já está largando muito, mas muito atrás. Muito atrás. Já começa em desvantagem. A recomendação unânime dos especialistas é: comece antes. Estude as matérias do ciclo básico da área que você escolheu, familiarize-se com o estilo da banca organizadora resolvendo provas anteriores daquela carreira ou daquele órgão. E quanto tempo antes seria o ideal? Existe um número mágico? Não tem número mágico, mas o Tanaka dá algumas estimativas que variam conforme a área, né? Talvez um mínimo de 6 meses para áreas policiais que têm um conteúdo um pouco mais específico às vezes, um mínimo de 1 ano para a área fiscal, por exemplo, que costuma ter um conteúdo bem mais denso e complexo. Entendi. Mas a mensagem em geral é clara, pensar em pelo menos 1 ano de preparação consistente antes do edital sequer sonhar em ser publicado. É uma abordagem muito mais realista e principalmente muito mais eficaz. Certo. Então a gente mapeou os 4 grandes ralos por onde a energia e a motivação do concurseiro podem escapar. Não entender o jogo e a importância do foco, gerenciar mal o tempo, caindo na cilada das maratonas, não se preparar para longa duração, tanto financeiramente quanto mentalmente, e o erro clássico de esperar o edital. Exatos. 4 cavaleiros do apocalipse do concurseiro iniciante. Ah, boa. Evitar esses erros é fundamental, claro. Mas como a gente sabe, só isso não basta. Manter a constância, sabe? Dia após dia, semana após semana. Talvez esse seja o maior desafio de todos. É como começar a ir na academia. A empolgação inicial é gigante. No primeiro mês, todo mundo vai. Pois é. Mas aí vem o cansaço, a rotina pesa, surgem outras demandas da vida. Como manter a chama acesa nessa jornada que é tão longa? O que os especialistas sugerem para ter essa disciplina? Sim, essa parte da consistência é absolutamente crucial. E eles trouxeram dicas bem práticas e importantes lá no material da BBC. A gente pode agrupar em alguns pontos-chave. Ótimo. Quais são? Primeiro, respeitar os próprios limites. O Cambui reforça muito isso. A constância vale mais que a intensidade desmedida. Se o tempo que você tem disponível realisticamente é de 2 horas por dia, ótimo. Estude essas 2 horas com foco total, mas faça isso consistentemente, todo santo dia. Não adianta querer abraçar o mundo e se esgotar em uma semana. Não adianta.
Tentar forçar 4, 5 horas quando não se tem essa disponibilidade real só leva ao esgotamento e à frustração. Cumprir a meta que é possível para você gera aquela sensação boa de dever cumprido. E isso alimenta a motivação para continuar no dia seguinte. Isso me parece um ótimo antídoto para aquela culpa que muitos sentem por não estarem estudando o dia todo como alguns acham que deveriam. Exatamente. É sobre qualidade e sustentabilidade, não sobre quantidade bruta de horas. O segundo ponto é seguir uma rotina. Para o Tanaka, criar um hábito, ter um horário mais ou menos fixo para o estudo, ajuda a entrar no modo automático. Tipo, o corpo já sabe que aquela hora é hora de estudar. Isso. A disciplina da rotina acaba sustentando o estudo mesmo naqueles dias em que a motivação inicial dá uma vacilada. Você vai lá e faz porque é parte do seu dia. Entendi. E o terceiro? Terceiro, estabelecer pequenas metas alcançáveis. Em vez de pensar só lá na frente, na provação, que parece algo muito distante, quebrar o processo em metas menores. Tipo, hoje vou resolver X questões de português. Esta semana, vou fechar o capítulo Y de administrativo. Este mês, vou revisar a matéria Z. Metas mais palpáveis, né? Exato. Atingir essas metas menores libera dopamina no cérebro, cria um ciclo de recompensa que ajuda muito a gente a seguir em frente em processos que são longos e desafiadores por natureza. São pequenas vitórias que vão pavimentando o caminho. Faz todo sentido. Pequenas vitórias que mantêm a gente no jogo. E sobre descanso e lazer? Muita gente acha que tem que cortar tudo isso, viver só para estudar. Esse é outro mito perigosíssimo. O quarto ponto fundamental que eles mencionam é justamente incorporar momentos de descanso e lazer. Isso não é perda de tempo, gente. É investimento na própria performance. Como assim? Dormir bem, por exemplo, é crucial para consolidar a memória do que foi estudado. Fazer atividade física regularmente ajuda na disposição, na oxigenação cerebral. Ter momentos de lazer, fazer coisas que dão prazer, ajuda a aliviar o estresse e a renovar as energias para voltar aos estudos com mais gás. Então, sair com os amigos, ver um filme não é perder tempo de estudo. De jeito nenhum. Como diz o Cambui, o cérebro precisa respirar. Se você só martela conteúdo sem parar, uma hora ele trava. Ignorar o descanso e o lazer leva ao burnout, ao esgotamento total. É um tiro no pé. Importante desmistificar isso. E por último, tem mais alguma dica? Por último, mas talvez o mais importante de tudo, ter paciência e persistência. O Tanaka usa uma analogia ótima com o emagrecimento saudável. Não acontece da noite para o dia, né? Verdade. Parte da trajetória da maioria das pessoas que são aprovadas. Não desistir na primeira dificuldade. Exatamente. O segredo é não desistir no primeiro tropeço. É analisar os erros, ver onde falhou, ajustar a rota e continuar focado na evolução e no objetivo final. É um jogo de longo prazo, tem que ter resiliência. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que tudo isso significa no final das contas? Recapitulando bem rápido, a gente viu 4 armadilhas principais: a falta de compreensão sobre como os concursos funcionam e a necessidade de foco, a má gestão do tempo, caindo na ilusão das maratonas, a negligência com o preparo financeiro e mental para uma jornada que é longa e o erro crasso de esperar o edital. Isso. Fica muito evidente que uma abordagem mais estratégica, com planejamento cuidadoso, com consistência nos estudos, respeitando os próprios limites físicos e mentais e, acima de tudo, com uma mentalidade preparada para longa duração, tudo isso aumenta drasticamente as chances de sucesso nessa empreitada que é tão desejada por tanta gente. Exato. Aumenta muitas chances. E, talvez para deixar uma reflexão final aqui, algo que vá um pouco além do que foi diretamente abordado no material, será que a prova mais difícil do concurso está mesmo escrita lá no edital, com as matérias técnicas, a legislação toda? Onde você quer chegar? Será que, no fundo, o maior desafio de todos não é justamente gerenciar a própria montanha-russa emocional durante essa jornada? Essa preparação é, por definição, um processo de médio a longo prazo, cheio de incertezas, de dias bons, dias ruins. A parte psicológica pesando muito, demais. A resiliência para absorver uma reprovação e voltar a estudar no dia seguinte, sabe? A capacidade de controlar a ansiedade enquanto o edital não sai ou o resultado da prova não chega.
A habilidade de manter o foco e a disciplina por meses, talvez anos a fio. Talvez dominar essas disciplinas internas, essa gestão emocional, seja, no fim das contas, o diferencial mais crítico para alcançar a tão sonhada aprovação.